Olá, tudo bem? Para essa questão, a gente tem que uma cabine de elevador de massa M é puxada para cima por meio de um cabo quando do seu teto se desprende um pequeno parafuso. Sabendo que o módulo da aceleração relativa do parafuso em relação à cabine é de 4g/5, onde g é o módulo da aceleração da gravidade, qual é a razão entre o módulo da tração no cabo e do peso da cabine? Primeira coisa, não é porque esse elevador está subindo que a força resultante, consequentemente a aceleração sobre ele, serão para cima. Uma coisa é a velocidade, e a velocidade de fato vai estar aqui para cima. Contudo, a gente pode tanto ter uma aceleração do elevador para cima, se for um movimento acelerado, quanto uma aceleração do elevador para baixo, se for um movimento retardado, tá? Não existe a obrigatoriedade da aceleração ser para cima. Visto isso, a gente vai fazer o seguinte. Quando fala em relativo na física, se você ouve a palavra relativo, é a subtração vetorial. Por exemplo, velocidade relativa é quando a gente faz a subtração vetorial das velocidades, tá? Por isso que fica o sinal de mais quando é sinal sentido oposto e sinal de menos quando é sentido igual, tá? Porque a gente faz a subtração vetorial. Então, quando a gente for fazer a aceleração relativa, a gente vai fazer a subtração vetorial das acelerações. Então, eu sei que quando eu fizer a aceleração do parafuso menos a aceleração do elevador, eu vou ter 4g/5. Outra coisa, esse parafuso, quando ele se desprende aqui da cabine, ele passa a estar sozinho ali no ar, como se ele fosse uma única coisa. Então, ele não vai mais estar preso aqui na cabine e tudo mais, tá? Então, o que vai acontecer? Ele vai começar a cair com a aceleração da gravidade, tá bem? Quando ele cai com essa aceleração da gravidade, então a gente vai fazer o quê? Substituir a aceleração do parafuso pela aceleração da gravidade. Essa aceleração da gravidade é vertical, apontando para baixo, que é a aceleração que o parafuso vai ter, porque quando ele está totalmente solto, é como se a gente tivesse largado ele ali no ar. Então, só a aceleração da gravidade vai estar atuando sobre ele. Sendo assim, a aceleração do parafuso é igual à aceleração da gravidade. E isso tudo, né, menos aqui a aceleração do elevador, é igual a 4g/5. Aí agora vem um momento bem importante, que é assim, ó, é o da subtração vetorial, né? Já tem que ter estudado subtração vetorial para entender como é que funciona. G menos a aceleração do elevador é a mesma coisa que eu fazer G mais menos a aceleração do elevador, porque mais com menos fica menos, é a mesma coisa. E isso é importante porque a gente sabe fazer só a soma vetorial, a gente não sabe fazer a subtração vetorial. Então, a gente transforma a subtração numa soma vetorial para daí sim poder fazer, tá? Então, ao invés disso aqui, eu posso fazer G mais menos a aceleração do elevador. Então, a aceleração que a gente passa a considerar agora é menos a aceleração aqui do elevador, ou seja, nós vamos inverter o sentido, tá bem? E daí agora eu vou precisar um pouquinho da sua lógica, para a gente entender para onde essa aceleração do elevador está apontando. Eu tenho G mais menos a aceleração do elevador é igual a 4g/5. Lembra que na soma vetorial, quando estão no mesmo sentido, a gente soma os módulos, e quando estão em sentidos opostos, a gente subtrai os módulos, né? 4g/5 é menor do que g, então a gente teve que subtrair algum valor de g para dar 4g/5. Então, quando a gente pensa nos valores, né, nessa soma vetorial aqui, essa soma vetorial teve que incluir uma subtração dos valores, ou seja, os vetores g e menos a e, que são os vetores que eu estou somando vetorialmente, tem que estar em sentidos opostos.
Então, eu sei que G vai estar para baixo e menos AE, que é o valor que eu estou somando vetorialmente aqui, tem que estar para cima. Menos AE é a aceleração do elevador com o sinal invertido. Então, se eu inverter o sinal, eu tenho a aceleração do elevador, e assim a minha aceleração do elevador vai estar para baixo. E vai ser um movimento retardado, tá bem? Então, ó, aí a gente tem o seguinte, G mais menos AE é igual a 4G sobre 5. Então, menos AE é igual a 4G sobre 5 menos G. Daí aqui a gente já pode começar a tirar essa setinha para considerar apenas o módulo, tá? Menos AE, 4G sobre 5 menos G, fazendo essa subtração aqui de fração, a gente tem menos G sobre 5. Tem menos dos dois lados, multiplica por menos 1, fica que AE é igual a G sobre 5. Então, a aceleração do elevador vai ser igual a G sobre 5, e além disso, ela vai estar apontando para baixo, com o módulo de G sobre 5. Sendo assim, a força resultante no elevador vai estar apontando para baixo, e essa força resultante é massa vezes aceleração, que é massa vezes G sobre 5. Como a gente sabe, peso é igual a massa vezes a gravidade, né? Então, vamos lá, ó. Para baixo eu tenho a força peso e para cima eu tenho a força de tração. E a minha força resultante é para baixo. Quando a gente vai calcular a força resultante, a gente faz a soma vetorial de todas as forças que estão atuando. Então, para chegar nessa força, eu tenho que fazer a soma vetorial dessa força com essa força. Como estão em sentidos opostos, eu vou subtrair os valores, né? E aí eu faço primeiro a força que está no sentido da força resultante menos a força que está no sentido contrário. M vezes G sobre 5, que é a força resultante, é igual a força peso menos a força de tração, que é o que está escrito aqui. Como peso é igual a M vezes G, eu posso substituir isso aqui por peso. Então, peso sobre 5 é igual a peso menos a tração. A tração aqui, né, se a gente pegar, passa a tração para cá somando, passa o P sobre 5 para cá subtraindo, você vai ter que a tração é igual a 4P sobre 5. Esse P aqui está multiplicando, ele pode passar para cá dividindo, e fica que tração sobre peso é igual a 4 sobre 5, que é o que a questão está pedindo.